Gente, como primeiro vídeo do canal, né? Um dos primeiros, né? Que a gente traz muito desse lugar de ter o convidado aqui comigo. Eu não podia deixar de chamar essa pessoa, que é muito importante na minha vida, né? Uma pessoa que realmente trouxe muito esse lugar do propósito e de construção que eu quero hoje. Então, assim, hoje, quando a gente fala desse primeiro convidado, ele tem um lugar muito especial no meu coração, porque é uma pessoa que veio, né, da comunidade da Maré, uma mulher preta, uma mulher que hoje é desse lugar da literatura, da língua portuguesa, que me ensinou também muito de quem eu sou, construiu muito esse lugar de comunicação que hoje eu tenho desejo e vontade de falar para o mundo. E assim, já peço desculpas de primeira mão, que eu possa me emocionar em muitos momentos, porque aqui, esse Mira no Papo de hoje é para mirar num lugar muito importante na minha vida. Então tá muito mais interligado nesse meu lugar, assim, mais emocional. E hoje quem eu chamo é Patrícia Almeida. Ai, como não, né? É de nervoso. A gente tem essa mania de quando a gente tenta falar sobre a gente, né? Sempre a gente fica com essa coisa, é uma coisa que dá aqui, né? De, meu Deus, parece que... Uma vez você até falou isso pra mim, né? Quando a gente tem tanto respeito por alguém, a gente tem temor. E eu acho que a gente aprendeu isso muito Sim. com essa linguagem espiritual. Eu já tô ficando meio nervosa, gente, porque a minha irmã, pra mim, é uma coisa de pertencimento mesmo. E eu acho que a primeira vez que a gente se unificou nesse lugar de espiritualidade, né? Eu acho que eu entendi que a vida é essa coisa de você ter que sentir algo aqui dentro, que faça você viver, que faça você entender qual é o teu propósito de vida. E você foi essa pessoa pra mim. Então eu acho que hoje eu já tô trazendo assim já um lugar de agradecimento, né? Que quando eu trouxe muito de que eu precisava fazer esse canal, que isso era uma vontade minha, você nem questionou nem nada, não botou problemático, falou, claro, vamos fazer e vai acontecer. Eu acho que como tudo na minha vida, eu acho que uma das pessoas que mais me incentivaram a ser o que eu sou hoje foi realmente a minha irmã. Então, assim, por você estar aqui, a história é sobre você, é para conhecer quem você é. Eu queria muito te ouvir, sabe? Verdadeiramente, a gente poder ter essa troca aqui, porque eu te conheço, mas tem muita gente que não te conhece. Eu acho que esse momento aqui é para as pessoas poderem saber quem você é. Muito no teu lugar do que você acredita, como pertencimento. E aí a gente traz essa retrospectiva, né? Quem é Patrícia, de onde ela vem, né? Nesse lugar de infância e adolescência, onde era o teu quilombo, a tua raiz. E aí queria que você trouxesse isso um pouquinho pra gente, assim, acho que pra todo mundo poder te conhecer um pouquinho. Bom, olá, gente, seja bem-vindo aqui, né? Eu queria começar dizendo que eu miro em você desde o ventre de nossa mãe, né? E pra mim não foi uma surpresa o papo de segunda, eu sempre já tinha essa visibilidade lá na frente, que ele ia chegar exatamente aqui onde ele está. Então, por isso que eu não me surpreendi no sentido de, nossa, como assim? Eu já sabia. Eu já sabia desde o ventre da nossa mãe que você vinha para ser exatamente quem você é, né? Essa luz, né? E eu costumo sempre dizer que eu não te gerei no meu ventre, eu te gerei na minha alma, né? E esse sempre foi o nosso propósito. No meio do caminho, eu aos 21 anos... Quando você chega, eu acho que eu tinha 20. Não, tinha 18. Eu tinha 18 anos. E quando eu soube de nossa mãe grávida, né? E tem toda uma história aí com muitas camadas, né? Em meio a tudo que aconteceu, a doença e você ali, né? Eu, uma menina, uma adolescente, sendo mãe, sendo filha, sendo mãe da mãe, sendo mãe dos irmãos... Era tudo muito complexo. E hoje, né, estamos às vésperas do meu aniversário de 49 anos, eu consigo ter compreensão do quanto que foi foda. Sim. Foi um caminho, assim, muito difícil, muito árduo, mas a certeza era tão grande do propósito seu na minha vida e eu na sua vida que eu nunca tive dúvida. Por mais que as coisas fossem acontecendo do jeito que era, né? E eu lembro muito que você tinha algo assim, eu perguntava assim... Qual é a cor que você gosta? É a cor da Tita. A cor da Tita. O que você gosta de comer? O que a Tita gosta de comer. Eu era assim,
Gente, eu venerava ela, era absurdo. E assim, eu falava assim, eu alfabetizava, né? Que a minha história com a educação perpassa pela mulher preta que eu me entendo hoje, né? E eu alfabetizava ela, a menina com 5, 6 anos. Vamos lá, B com A, Bá. Ela ficava me olhando, eu não, olha pro Bá. Aí eu comecei a alfabetizar ela com a família do P, ou com a família do T, que ela já chamava de Tita, né? Aí, ó, T com A, tá. Vamos lá, Tita. No Tita tem o tá. Vamos lá na família do tá, Tita, tu. Pra ver se essa veneração toda fazia com que ela não aprendeu a ler comigo, tá, gente? E isso me causava, assim, uns desconfortos, né? Humanamente falando, né? O ego mexia ali. Mas a certeza era tão grande, mas tão grande, da sua presença, do seu propósito na minha vida e no meu, no seu, que eu levava, sabe? Eu lembro de uma cena... Você me fazendo um questionamento que eu nunca esqueço. E eu não sei se você lembra, eu te dei um sacode. Não sei se você lembra desse. Eu lembro mesmo. Sim, porque ela, muito pequenininha, ela falava assim, mãe. Ela me chamava de mãe. Aí eu explicava, mostrava a foto da nossa mãe. Eu não sou sua mãe, sou sua irmã. Tá, mas eu posso te chamar de mãe? Tá, poder pode, mas eu já te expliquei que eu não sou sua mãe. Porque eu também tava em luto, né? Sim. E aí uma vez eu tive que dar um sacode carinhoso nela, falando, eu não sou sua mãe, eu sou a sua irmã, eu sou a sua irmã, sabe? E aí eu me senti muito culpada, sabe? Porque você era uma criança. Mas hoje eu entendo que eu também era uma adolescente, órfã de uma mãe. E aceitar você me chamando de mãe era ainda aceitar o que eu nem aceitava, que era nossa mãe não estar ali. Era muito complexo. E isso deu um significado para essa irmandade que nós temos. Sim. Tamanha. Porque ao mesmo tempo que eu fiz parte da sua criação, né? E nossa avó, né? Que fez 1 ano agora, que desencarnou aos 95 anos, né? A gente tem esse lugar de mãe e filha também, ali na prática, mas a gente sempre foi irmã, cara. Sim. Eu tenho certeza que lá no plano eu vou voltar irmã dela. Eu também. Eu vou ser mais velha, você vai ser mais nova. E a gente veio irmã mesmo, sabe? Irmã mesmo. Eu senti as dores do parto. Nossa mãe parindo ela e eu passei mal também. Eu passei mal lá no trabalho enquanto nossa mãe estava parindo ela. E foi sempre assim, desde que nasceu, sabe? As fotos, é uma coisa muito forte mesmo. Eu falei, meu Deus, eu tenho mais irmãos, tá? Mas Miriam Cristina só tenho essa daqui, que é a minha irmã. Nossa, mas eu acho que tudo isso que você traz assim, toda vez que eu paro pra pensar na sua história, é engraçado isso, né? Porque quando a gente pergunta da história do outro, a gente se interessa em contar a nossa história unificada à história do outro. Então, toda vez que eu conto a minha história, ela é unificada à sua história. Porque é como se realmente, assim, nada fizesse muito sentido eu ter que contar só a minha história, a não ser quem viveu essa história comigo, né? Nessa rede de apoio, nessa coisa que eu falo muito, que eu sou uma pessoa extremamente família. E era engraçado, né? Porque a gente falava muito isso, sobre a gente ter o sentimento de ser família, mas a gente não ter a família, de uma certa forma. Era sempre uma coisa, ter que cuidar aqui, ter que se responsabilizar aqui. E eu acho que você, quando tomou essa responsabilidade enquanto uma adolescente / adulta, né? Eu acho que eu já me espelhava desde ali, sabe? Quando pequenininha. Porque tudo que eu podia fazer minimamente para que você não se cansasse mais, eu tentava. Então, eu acho que tem essa coisa, né, de... Ela é a pessoa importante da minha vida, então eu preciso estabelecer um pouco desse mínimo. Seja para arrumar a cama dela, para ela poder deitar, para lavar a louça, né? E eu lembro muito disso, que a gente até brincava muito com a minha irmã, que a gente falava que ela levantava da cama, ela trabalhava tanto, era 3 empregos. Não era arrumadinha assim, não. Ela fazia assim, a ela, vou trabalhar. Eu falei, Tita. Acordava assustada. Eu falei, Tita, pelo amor de Deus, joga uma água. Ela, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Você acabou de dizer que eu não tomava banho. E assim, eu ficava pensando, nossa, será que ser adulto é isso? E eu lembro que você até falava assim, eu gostava muito da rua, né? Quando eu ia pra Maré e voltava pra casa da minha avó vivia querendo me dar chinelada no pé, porque ela tinha essa referência que se eu não conseguisse andar, eu não ia fazer mais nada, mas eu andava do mesmo jeito. E aí eu lembro que quando você ia me buscar nos finais de semana, eu ficava super ansiosa, né? Porque eu queria te ver.
Quando você não ia, nossa, meu mundo acabava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer final de semana? Porque aonde eu me encontrava era na sua casa, né? Sim, com as meninas, com as suas filhas. E eu acho que foi ali que eu percebi tudo isso, sabe? E acho que, assim, tudo que você começou a contar, né? Dessa infância que você passou, né? Você acha que em algum momento você percebeu assim, cara, essa coisa que eu tô vivendo aqui na minha vida agora, mesmo sabendo de todas as suas responsabilidades, você viu esse dia, sabe? Sabe aquele dia que a gente chega e fala, eu não vou dar mais conta, eu não consigo mais daqui, ou realmente esse teu lugar, assim, mais de mente, de corpo, pensou, não, eu vou ter que dar conta, porque são 3 crianças pra eu cuidar. Na verdade, eram 4, né? Que tinha o Kaique, né? Carlos Henrique. Kaique, beijo. A gente te ama. Não teve esse momento, não. Não tinha tempo para ter esse momento de desistir, né? E ainda mais, tem uma cena muito forte. Não sei nem se eu já contei isso para alguém ou até mesmo para você. Quando nossa mãe foi diagnosticada com câncer, e era de madrugada, e nosso tio Zé levou a gente no hospital público, e quando chegou lá, pegaram um papel de exame que ela tinha levado, mas que a gente não tinha entendido. E a gente está falando de 27 anos atrás. 27 anos atrás. Quando a doença câncer não era tão vista como é hoje. E aí, quando o médico lá do plantão pegou e falou assim, que ela tem é câncer. Já morreu mesmo. Exatamente assim ele falou. Eu lembro dessa cena muito forte. Nossa mãe, que devia ter uns 30 e pouco anos, né? Ela encostou na parede do hospital e ela foi descendo até embaixo dizendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aquilo foi tão forte pra mim porque ela é o grande amor da minha vida, né? E ali eu entendi assim, o grande amor da minha vida tá desistindo, eu não vou desistir. E desde ali eu nunca mais quis desistir de vocês, sabe? E aí, quando ela se vai, eu falei assim, não tem como desistir. Não tem como desistir. Você tinha 3 anos e já bebezinha, com 8 meses você já veio morar comigo, né? Porque a doença tomou muito dela. E o Kaique também. Então, eu não tive tempo para desistir. Eu falei assim, o quê? Eu levantei ela e falei assim, não, eu tô aqui. Mãe, eu tô aqui, eu não vou desistir. E eu acho que foi ali que eu aprendi a não desistir. Eu acho que foi ali que eu aprendi a ter gana. Eu me enxergo como uma mulher de muita gana, sabe? Sim. Hoje, na verdade, eu desisto daquilo que eu já avalio, o peneiro, que não vale a pena brigar, me desgastar, me cansar. Mas as coisas que eu já tenho como essencial para minha vida, não desisto não. Não desisto, não. E ainda que eu desencarne, né? Vocês sempre souberam que eu nunca achei que eu fosse chegar aos 40, né? Ainda tá valendo, né, gente? Que eu vou fazer 49, eu ainda tô na casa dos 40. Mas eu tenho uma gratidão tão grande, mas tão grande assim, por estar vivendo, sabe? E por mais que eu ache ruim algumas sensações, alguns sentimentos, algumas coisas que acontecem, mas eu sou grata. E eu sempre vi você mesmo muito pequenininha, você tinha cuidado comigo. Como é que pode uma criança se sentir cuidando, né? Ela sempre foi assim, de cuidar da avó, de cuidar de todo mundo, né? Eu lembro que ela tem uma sobrinha que tem 11 meses de diferença, ou seja, elas são praticamente gêmeas de barriga diferente, mas era ela que tinha o cuidado. Quando Thaís chegava, você dava a sua boneca, você dava o seu biscoito, você dava tudo pra ela. Dava minha alma, minha vida. Sim, você sempre teve isso de cuidar, né? Você veio nesse lugar mesmo do cuidado. E eu comecei a ver isso com tudo que você é, nas amizades, nos relacionamentos, com a família. Você é muito cuidadosa, né? Hoje eu me perdoo, hoje eu me compreendo de que eu tinha que dar conta de muita coisa. E muita coisa eu não dei conta mesmo. Fiz errado. Não me orgulho de ter te dado aquele sacode, mas foi o que eu dei conta de fazer na época, né? Pra quem não sabe, o sacode é porque ela convivia com a minha filha mais velha, e minha filha mais velha ganhava dos tios ovos de Páscoa, né? Eles vão ver isso, ó. É bom mesmo. Ganhava vários ovos de Páscoa. Mano, eu só queria um Kinder Ovo. Ganhava vários ovos de Páscoa, ganhava várias Barbies, e ela só ganhava um. Só ganhava um ovo, uma Barbie, porque eu e o Francisco, né, que é o pai das minhas filhas, né,
a gente se juntava, né? E dava pra ela. E ela cobrava. Ela cobrava. Por que a Thaís ganhou 300 ovos, ganhou 300 presentes, não sei o que, e eu não? Aí eu, nesse dia, eu me enfezei. Peguei ela pelos bracinhos, eu falei, chega! Você só tem a mim! Você só tem a mim, eu não tenho culpa se os nossos tios não dão presente, não dão ovo, eu não tenho culpa se ela... E isso eu falando, gritando assim com ela, sabe? Acho que foi violento, entendeu? Mas era eu gritando também, é nesse sentido, né? Mas foi o jeito que eu dei conta. Mas eu também percebo que muita coisa também mudou a partir dali dela. Sim, me silenciei. Ela passou a não comparar, ou de repente comparou dentro, né? Mas ela já não cobrava mais, né? Acho que também foi uma forma de você expressar sua tristeza pela aquela Sim, situação. porque eu não podia dar 300 Barbies. Eu não podia comprar todos os ovos pra ela. Mas sim. o que eu comprava era o que eu podia. Sim. E eu acho que ali foi um marco, porque ela entendeu que era só de mim. Que ela poderia esperar. Que tudo em volta seria lucro. Seria uma vantagem, mas de mim não. Era o que eu tinha pra dar. E isso fez com que ela fosse mais pé no chão. Eu vejo ela hoje uma mulher muito pé no chão. E acho que teve que vir desse momento meio ruinzinho, sabe? Sim. Da situação, né? Sim. Mas assim, eu já me perdoei por isso, né? E porque a gente, quando quer o perdão, na verdade é o perdão a gente mesmo, né? E eu acredito tanto na vida após aqui. Eu acredito que eu tô aqui a passeio. Mas não é passeio para só se divertir, não. Eu tô aqui também com um propósito, mas meu lugar não é esse. Eu sinto saudade desse lugar, né? E quando eu me for, a qualquer momento eu quero ver vocês crescendo mais e mais. Mas eu tô pronta, eu acho que eu fiz um trabalho legal até aqui, sabe? Me sinto muito realizada profissionalmente, com a educação que eu pude dar a vocês, né? E vou entender. O universo já sabe que eu vou entender, mas eu acho que ele não tá muito afim, não. De me levar, não. Eu acho que eu ainda vou prosseguir aí mais uns 40 anos. Minha irmã, ela tem uma mania de ficar mandando... como é que você manda? Você manda as senhas de todos os cartões dos bancos, porque ela acha que a qualquer momento vai dar ruim. Ela, toma aí, porque se eu tiver morta ninguém vai saber. Aí eu, gente, aí do nada chega no meu Gmail. Aí eu, ai, para, pelo amor de Deus. Eu vou atualizando e mando pra ela. Se eu morrer, eu tenho que cuidar disso. Ó, tem que pagar minha conta. Eu falei, caraca, até depois de morta ela quer continuar pagando conta. Eu falei, essa é prestativa. Gente, não tem TPM. Eu tenho TPP, pensão pré-pagamento. E nossa, eu fico pra falecer com isso, literalmente. Eu falo, gente, que negócio é esse de querer ir embora? Calma um pouquinho. Eu ainda tenho 30 anos, ainda tenho muita coisa pra você ver, pra gente viver, né? E eu acho que assim, toda essa tua história, quando você fala muito da sua infância e adolescência, tem muito esse lugar também do cuidado, né? De todo o cuidado que você teve que ter comigo, com meu irmão, com a Thaís, com a família e também com você, de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo que quando a gente fala de você, né, que o intuito é cada vez mais saber tudo que você já construiu, eu vejo muito que em muitos momentos, esse teu lugar do tempo, ele também não tinha esse tempo pra você. Não. E eu lembro muito bem, de uma vez a gente conversando, que isso eu era pequenininha. Eu não sei porquê, mas essa imagem ela ficou na minha cabeça até hoje. Que quando a Maria Clara nasceu, sua segunda filha, né, que é minha sobrinha, ela era pequenininha. E eu lembro que você... Nossa, eu acho que aquilo mexeu muito comigo. Porque acho que ali, criança, eu entendi o que era batalhar para viver. Porque sobreviver, a gente estava sobrevivendo. Sim. Mas era para viver. E eu lembro que você botou uma mesinha no quintal lá da casa lá da tia Salete. E aí você me chamou e me fez ficar 4 horas sentada na cadeira, enquanto você escrevia várias coisas de português, todo o seu estudo numa cartela. Pedia para eu ficar olhando enquanto você perguntava para saber se você sabia ortografia, artigo, porque você estava estudando para um concurso. Estudando para os concursos que eu sou, que né? hoje... E você segurava a Maria Clara de um lado, enquanto você falava, filha, pergunta aí que eu vou te responder. E aí eu perguntava, aí eu comecei a falar, tá errado? Isso mesmo. Ah, acertou! Aí eu, agora sim! Aí você, caraca, tem que acertar isso, que eu preciso passar nesse concurso. E eu pensava assim, caraca, isso deve ser muito difícil. Quando eu crescer, eu quero fazer isso. Que hoje é um desespero para passar um concurso. Mas eu lembro que quando você passou no concurso,
você tinha 2 músicas na cabeça, né? Que você falou que se eu não passar essa vai ser a música e se eu passar vai ser a... Você lembra? Você lembra dessas músicas? Não. Cara, porque eu lembro que eu ri muito disso, que eu falei, caraca, até pra ser adulto tem que escolher a música da felicidade e da tristeza. Mas a minha vida é uma trilha sonora. É uma trilha sonora mesmo. Por isso que meus relacionamentos não dão certo, porque as pessoas não gostam da mesma música que eu. Nossa, mas eu acho que isso... Qual era a música, tu lembra? Eu também não lembro, porque eu lembro que você falou Mas muito eu lembro isso. disso sim, eu que anotei. eu tinha a música da vitória e a música da derrota. E você falou assim, eu anotei, porque quando eu passar, e se eu não passar, eu vou passar voltando do resultado, ou chorando, ou sorrindo pra vida. Eu tenho uma música preferida, não sei se é essa. Qual que era? Que inclusive no meu enterro, quando me descer, eu quero que todo mundo cante. Não. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E eu sempre tive isso. Música pra chorar, música pra sorrir, música pra gargalhar, música de fossa, né? Música de nascimento de filhos. E a música da tristeza também, porque isso é viver, né? Isso é viver. A gente não tá aqui pra viver só o que é legalzinho, não. É o ônus e o bônus. E pode vir que eu encaro. Às vezes não, choro e tudo, mas é ali, ó, faz segurando, parte. cantando a música, entendeu? Sim. Mas assim, nessa época que eu estudava pros concursos, eu tava na casa dos 20, né? Então, assim, eu não tinha muito tempo para estar com vocês. E mesmo quando eu estava em casa, trabalhava de domingo a domingo, estudava, fazia faculdade, levava você para minha avó, porque a dona Salete já tomava conta das meninas e minha avó tomava conta de você, levava na segunda. E lembro que eu atravessava a passarela para Maré. E eu pensei muitas vezes em levar você para morar comigo, mas isso ia ser muito ruim para nossa avó. E nossa avó chegava a falar, por favor, não tira ela de mim. E aí eu te entregava e você ia meio contrariada, você não gostava. Já no domingo você já ficava triste, não sei se você lembra, né? Tamanha era a conexão e você queria estar ali naquele mundo. Eu acho bacana quando você fala, seu quilombo meio que se concretizava ali. Né? Aonde eu estivesse ia ser o seu quilombo, sabe? E aí eu lembro que eu atravessava, entregava pra minha avó, e minha avó falava assim, essa bicha feia, olha só, ela já vem com cara moada. Ai, sim, né? Era o meu apelido na minha família, bicha feia. E aí a minha avó me dava um pedaço de rapadura, um pedaço de queijo, uma pera e uma banana, alguma coisa que ela disse, não sei porque você estuda tanto, mas já que você gosta, tem que ter substância. E eu ia pra faculdade. E quando era feriado enforcado, eu te pegava na quinta ou te pegava sempre na sexta. Era raro acontecer de eu não ir te pegar, né? Mas você já começava na quinta. Minha avó ligava, porque não tinha WhatsApp nessa época, não. Não. Olha, ela já tá agoniada. E quando eu ia pegar, ela já ficava arrumada, já ficava na porta. Aí a minha avó, olha só, a bicha feia, fica toda feliz. Nossa, vai, leva, vai de vez. Era assim, né? De tão feliz que ela ficava e de tão triste que ela ficava. Eu chorava muito, gente. Já no domingo à noite. Tanto é que quando ela passou pro ensino médio e foi estudar na Tijuca, aí eu tive mesmo que convencer a minha avó, porque ela estudava de tarde, saía muito tarde da noite para entrar dentro da Maré. E aí a minha avó acabou aceitando sem um dano maior e ela veio morar comigo de vez. Mas por mim ela teria vindo morar desde sempre, né? Então assim, eu não tinha muito tempo para estar com vocês. E o tempo que eu tinha, eu estava em casa, eu estava estudando para os concursos. Eu passei em 4 concursos, mas só pude assumir 2. Né? E eu tinha uma batida de trabalho muito grande na rede particular. E sábado, domingo, em preparatório. Era um momento que eu tinha para estar com vocês, né? Fazer vocês baterem o texto, baterem os estudos, baterem as perguntas comigo, né? Sim. E tem uma cena muito forte de uma ex-aluna de Evanildo Bechara, que é o grande da língua portuguesa. Ela era nossa vizinha de frente. Sim. Eu fui pedir a ela que estudasse comigo língua portuguesa. Eu passei pro concurso de português e espanhol. Ela virou pra mim, eu falei assim, mas eu não tenho muito dinheiro para pagar. Ela falou assim, vai ser muito caro. Eu posso dar aula para você, mas eu vou dar o meu preço, tá? Aí você me diz se você pode pagar ou não. Eu falei, qual é o preço, dona Dina? Dona Dina, um beijo. Ela falou assim, eu quero que você passe. Se você me garantir que você vai passar, eu te dou aula. Porque se você me garantir que você vai passar,
você vai passar e eu vou te dar aula. Porque no que depender de mim... Aí, dona Dina, mas como é que eu posso prometer isso? Não, Estudando. Esse é meu preço. Isso era uma vez por semana que eu tinha 3 horas com ela de aula. Falei, tá bom. Não bota a mão pra trás não, Patrícia. Fala aqui, com a mão solta. Vai passar, esse é meu preço. Aí eu vou passar. Vou. Não, fala firme. Vou passar, dona Dina, eu vou passar. E foi assim. Então ela me passava vários exercícios, era nessa hora. Nossa. Eu saía, ia lá, atravessava a rua, estudava com ela tirava as xerox, olha, tanto centavo, me dá o dinheiro das xerox, não sei o quê. Aí ela, eu quero, semana que vem, tudo pronto. Sim. E aí eu estudava muito, no horário que sobrava, era um domingo, era um feriado, era assim, né? E aí pedia para elas baterem o texto comigo, era um momento que eu encontrava para estar. Eu acho que é isso, é esse lugar, né? Que eu não sabia muito que você, de alguma forma, estava buscando isso, mas eu não sabia como você trazia isso pra mim. E aí eu fui entendendo, depois de adulta, e até fazendo psicologia, eu falei, caramba, a minha irmã, ela deu vários sinais de que ela estava entendendo o que era representatividade através de um livro com leitura, através de me levar às vezes para um teatro quando a gente conhecia, ou a gente está engajado em algum projeto social. Eu acho que o primeiro livro que eu li foi um livro que eu não sei se era falando sobre o Michael Jackson, mas tinha alguma coisa de que uma página dele me chamou muita atenção. Porque ele falou assim, a gente tem que saber entender que o amor ao próximo é sobre o que vem de dentro, e não sobre cor, e não sobre o que está por fora. E eu lembro que eram várias imagens, assim, de crianças. Uma criança rosa, amarela, azul, preta, retinta. E eu falei, caramba! Eu fiquei com isso na cabeça quando era criança. E eu acho que dali estava começando já esse lugar de letramento, de racialidade, de que existe uma representação muito pessoal pra gente, né? De quando a gente também se vê no outro, a gente se vê em possibilidade de crescer, né, de potencialidade. E eu acho que você, pra mim, é uma das pessoas que quando todo mundo me pergunta assim, quem é teu maior ídolo, assim, que você admira? Eu falo, é minha irmã. Porque a gente brinca com isso. Eu amo a Ivete Sangalo, sou apaixonada por ela. Mas, pô, a Ivete tá inacessível pra mim, mas a minha irmã tá super acessível. Ela é uma pessoa que tá na minha vida. E assim, eu acho que até pra esse nosso finalzinho aqui, né, que eu acho que é super importante trazer isso, após ter entendido mais o teu lugar, que você encontrou esse teu espaço de pertencimento em você mesmo, a sala de aula, né? O lugar onde você educa num sentido muito de letramento, de sociabilização. Sim. E assim, hoje, quando a gente fala de língua portuguesa, né? O que te faz pensar que hoje a língua portuguesa, diante de tudo que você construiu na sua vida, pode transformar as pessoas que você vem transformando? Eu não acho assim nem curioso minha vida ser uma trilha sonora, né? Porque letra de música me toca muito, né? Eu lembrei o nome do livro que eu li, que foi um divisor para eu começar as leituras de letramento, e eu me descobri negra. É um livro bem pequenininho, já passei para os meus alunos. Então, a língua portuguesa é aquilo, né? Mirei no que vi, acertei no que não vi. Minha grande paixão, eu queria ser obstetra. Né? Eu queria cuidar e tirar os bebês, os seres humanos da barriga de uma mãe, né? E aí eu sempre conto essa história, né? Qual é a diferença entre um médico e um professor, que o médico, se ele comete um erro, ele estraga com uma vida, e um professor estraga com uma alma, né? E a língua portuguesa vai ao encontro, e não de encontro, vai ao encontro disso. Através da língua portuguesa, eu consigo trazer todos os temas possíveis. Mas não sou eu que trago, né? São os próprios alunos. Sim. Eu comecei com a educação infantil, com maternal, com jardim. Os concursos que eu fiz foi do sexto, sétimo, oitavo e nono, ensino médio. Então essa galera já traz muita coisa. Eu tenho uma diversidade em sala de aula de temas, né? E não necessariamente mas é porque você é isso, é porque você é preta, você tá falando de preto, é porque você é LGBT, você tá falando... Não, muito antes disso eu já sentia essas pautas, mas por alguma razão falava de outras formas, né, com a minha postura, numa roda de conversa. Mas enquanto dentro de sala de aula, é uma responsabilidade muito grande, como eu falei, eu numa porta da sala, uma aluna vinha falar
que ela me enxerga e ela se espelha e ela admira. Eu percebi, não sei se foi, a gente nunca falou sobre isso, mas que vocês passaram a assumir mais o cabelo de vocês, você e Thaís, a partir de olhar pra mim. Sim. Eu não precisei ficar falando, para de alisar. Sim. Sabe? Então, acho que as ações, elas é língua portuguesa. A Bell Hooks tem um livro que tá até ali, né? Gosto muito, né? De falar sobre o amor. Amor é ação. Sim. Não adianta só falar. Então, a língua portuguesa, para mim, ela é ação o tempo todo, ela é vida. Eu falo sempre para os alunos. A língua portuguesa está em tudo, em todo, tá no ar, tá em todo lugar. Tudo é língua portuguesa. Eu transformo tudo em língua portuguesa ou língua espanhola. Né? O meu diretor do estado, ele fala assim, vou te dar o que rola por aí, vou te dar não sei o quê, vou te dar o clube de leitura. Eu falei, meu amor, o que você me der de disciplina, eu vou fazer acontecer. Seja em espanhol ou em português, não há limite pro que, sabe? É uma coisa que transborda dentro de mim, sabe? Aí você pode pensar assim, nossa, é uma professora de língua portuguesa diferenciada. Não só eu. Conheci uma professora de língua portuguesa no ensino normal, Sueli Rocha, não tem WhatsApp, não tem nada. Se alguém souber de Sueli, que era professora de língua portuguesa, no Heitor Lira, ela me deu minha primeira gramática e ela foi a primeira mulher negra que entrou dentro da sala de aula no Heitor Lira. A gente está falando de 1998. Sueli, apareça. Professora Sueli Rocha de língua portuguesa, ela entrou com os vestidos africanos, com os turbantes, com umas pulseiras. E algumas alunas, vocês debochavam mesmo, eu ainda tem um grupo da minha turma, tô falando pra vocês também. E as pessoas acharam estranho. Em 1998, a Sueli entrando toda, sabe, africana ali. Eu me apaixonei pela aquela força ancestral imensa que Sueli tinha. E ela chegou pra mim, ela pediu uma redação, o que você quer ser quando crescer. Eu dei a redação, na aula seguinte, Sueli me entrega a redação toda em branco, só escrito assim, excelente redação. Aí eu, professora, me desculpe, eu sempre errei muito em português. Minhas redações vinham sangrentas. A senhora não corrigiu nada. Aí ela, mas você escreve com a alma. Como você escreve lindamente. Quero te convidar para participar do projeto Nestlé de literatura. Inclusive ganhamos 3º lugar. Aí aí eu falo assim, tá, tudo bem, mas cadê os erros? Eu não posso ter aprendido a gramática da língua portuguesa da noite pro dia. Ela pegou minha mãozinha e falou assim, minha querida, você escreve com a alma. E é isso que importa. Quanto aos erros gramaticais, aí ela pegou gramática Patrícia gramática. E ela me deu minha primeira gramática. E na época eu já tinha uma escola na Maré, né? Que era o Jardim Escola Tia Pátio. Não vou ser professora de português não, Deus me livre. Eu vou ser pedagoga. Inclusive é uma das minhas especializações. Sou psicopedagoga e psicomotricista que eu fiz depois. E aí tudo bem. No dia da minha formatura, a Sueli fez essa, eu faço questão de entregar o diploma. Canudo. Ela falou no meu ouvido assim, eu quero você, professora de língua portuguesa, e na rede pública. Aí eu... E cá estou eu, né, há mais de 20 anos, né, só na rede pública, 14 anos que eu estou trabalhando na língua portuguesa, mas eu entendi, pela figura da Sueli, pela postura afetuosa, ela leu a minha redação com afeto e ela me mostrou o caminho para corrigir, porque a gente também precisa dominar a gramática para se fazer entender na escrita, né? Mas ela não usou daquilo para me diminuir, para me desprezar, sabe? Ela me mostrou o caminho e ela me ensinou a essência, que é ensinar algo a alguém. Ainda mais a língua portuguesa, que é de extrema importância e poder de segregação ou de agregação. Eu escolhi o caminho do agregar. Eu escolhi o caminho do agregar e não podia estar em lugar melhor. E eles falam assim, eu odiava português, mas com a Patrícia eu aprendi a gostar. Isso para mim é o máximo. Mas eu me enxergo como uma professora e uma educadora dos afetos, né? Eu primeiro cativo, né? Tem bem grande na minha sala, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. A gente lê o Pequeno Príncipe, a gente lê o Pequeno Príncipe Preto, a gente lê livros o ano inteiro. Porque eles até falam assim, com a senhora é diferente.
Então, eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que foi esse o meu propósito, que é o caminho dos afetos. Então, a língua portuguesa, para mim, é vida, mas vida em afeto. Sim. Se não for afeto de afetar, sabe? De mexer nas estruturas, faço até chorar às vezes, né? E de afetar de generosidade, Sim. sabe? Não serviria pra mim. Sim. Se não puder ser assim, não vai rolar. E só tem uma frase que me acompanha sempre, né? Que eu quero dizer pra todos, e eu sempre repito isso, né? O professor não é aquele que ensina, mas de repente é aquele que aprende ao ensinar. E eu sou essa pessoa que, de repente, quando eu estou ensinando, eu muito mais estou aprendendo. E é isso que me mantém viva. Sim. É aprender sempre, sabe? Tita, obrigada, de verdade, de coração. Eu acho que isso pra mim, tenho certeza que nesse meu presente pro meu futuro vai ser uma das coisas que mais significaram pra mim. Você ter colocado esse momento tão disponível e tão pra ser honesta e verdadeira aqui comigo. Então te agradeço. Eu acho que a gente finaliza por aqui, né? Com um abraço Vamos de abraçar irmãs e vamos brindar. e brindar aqui, porque, né, amor, a canequinha mira. Obrigada, viu? De verdade, eu te Eu amo que agradeço, muito. eu também te amo. Isso é só o começo e ó, mira no papo. Ai, gente, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, Isso. enfim, vem Com pra cá certeza. pra assistir cada vez mais com a gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Bate palma.